A nossa aula de hoje vai incidir sobre os pontos aderentes a um conjunto de números reais. Dado um conjunto A qualquer, um conjunto que esteja contido em R e um ponto A que pertence a R. Reparem numa coisa, este ponto A é uma letra minúscula, não diz que tem que pertencer a A, diz que pertence a R. Pode ou não pode pertencer a A, está bem? Dizemos então que A é um ponto aderente de A quando existe uma sucessão xn de elementos de A, tal que o limite de xn é igual a A. Ora bem, temos agora aqui duas possibilidades. Todo ponto que pertence a A é um ponto aderente de A, está bem? Para demonstrar isto, basta considerar que a sucessão seja xn igual a A. Portanto, se 2 é um elemento do conjunto A, consideramos então a sucessão xn igual a 2. Por outro lado, podemos ter um ponto A aderente a A sem que esse ponto A, esse elemento A, pertença a A. Vamos então verificar aqui por uns exemplos que eu escolhi para vocês. Ora, muito bem, então relativamente ao exercício 1.1, nós temos que o conjunto A é o conjunto de pontos, portanto é um intervalo, não é? E todos os pontos de menos 10 até uma vizinhança de 2 são pontos aderentes. Agora, temos de verificar que o 2 também, neste caso, é um ponto aderente. E como é que nós vamos verificar isto? Nós vamos escolher uma sucessão, portanto, vou colocar aqui 1.1, portanto 1.1, e vamos então escolher uma sucessão xn igual a 2 menos 1 sobre n. Ok? Olhem uma coisa, se vamos então calcular ou determinar, neste caso, o limite de xn, então temos limite de xn igual a limite de 2 menos 1 sobre n. Então, o que é que isto dá? Limite de 2 dá 2. Limite de 1 sobre n dá 0. Então, temos 2 menos 0, que é igual a 2. Então, o que é que acontece aqui? Acontece que o ponto 2 é um ponto aderente, porque a sucessão que eu escolhi xn tem todos os elementos em A e o seu limite é 2. Então, significa que o conjunto dos pontos aderentes é de menos 10 a 2 fechado. Ok? Então, 1.2. Relativamente a 1.2, ora bem, de menos 1 a 3, até à vizinhança de 3, todos os pontos são aderentes. De uma vizinhança de 3 até mais infinito, todos estes pontos também são pontos aderentes. Agora vamos verificar que o 3 também é um ponto aderente. Então, eu vou aqui escolher a sucessão xn igual a 3 mais 1 sobre n. E vou calcular o limite desta sucessão. Reparem, limite então de xn é igual ao limite de 3 mais 1 sobre n. E o que é que nós temos aqui? Nós temos que o limite de 3 é 3. O limite de 1 sobre n é 0. Então, isto dá 3. Reparem então no seguinte, o 3 é um ponto aderente, porquê? Porque a sucessão que eu escolhi xn igual a 3 mais 1 sobre n tem todos os elementos em B e o seu limite, portanto o limite de xn é igual a 3. Então quer dizer que o conjunto dos pontos aderentes, portanto o conjunto dos pontos aderentes é o conjunto formado por menos 1 a mais infinito. Ok? Pronto. Vamos então agora ao conjunto C. Olhem uma coisa, no conjunto C, todos os elementos de C, como já verificamos, são sempre pontos aderentes. Vamos agora aqui considerar o limite desta sucessão. Então, quando nós vamos calcular o limite, temos aqui portanto, 1.3, o limite de n mais 3 sobre n. Reparem numa coisa, aqui assim eu tenho aqui um 1, aqui, portanto, tenho aqui também um 1, certo? Portanto, o grau é o mesmo, então significa que o limite, aqui assim, tem que ser obrigatoriamente 1, ok? Portanto, então o limite disto é 1. Vou aqui colocar o 1. Então, o que é que nós temos aqui? No conjunto C,
o conjunto dos pontos, portanto, o conjunto dos pontos aderentes é o próprio conjunto C, ou seja, é desta forma, n mais 3, aqui assim um bocadinho feio, n mais 3 sobre n, com n, isto aqui não ficou assim muito bem, ora deixem-me só corrigir, aqui assim, 3 sobre 3, com n pertencente a n, união, elemento 1, está bem? Portanto, 1 também é um ponto aderente. 1.4. Na 1.4 temos aqui outra sucessão. Reparem numa coisa, quando eu vou determinar o limite de n ao quadrado mais 1 sobre n, ora bem, então isto fica limite, vou colocar o n em evidência, de n mais 1 sobre n sobre n. Então, este n com este n simplifica e o que é que nós temos então? Passamos a ter limite de n mais 1 sobre n. Ora bem, limite de n, não é? É mais infinito. Limite de 1 sobre n é 0, ou seja, isto dá mais infinito. Então, o que é que acontece aqui? Acontece que o conjunto dos pontos aderentes é o próprio conjunto. Ou seja, eu vou colocar aqui conjunto dos pontos aderentes é o conjunto D. Se quisermos, até podemos escrever n ao quadrado mais 1 sobre n com n pertencente a n, ok? Assim. Ora, muito bem. Então, agora vamos a outra situação. Aqui pede para indicar o valor lógico das seguintes proposições e para justificar a resposta. Na 2.1 temos o conjunto formado por dois elementos, pelo menos 4 e pelo menos 1, e diz que não tem pontos aderentes. Ora bem, esta afirmação é falsa. Tá bem? Vou colocar aqui 2.1 e vou dizer que ela é falsa. Vou justificar que ela é falsa. Ora bem, para isso, eu vou considerar uma sucessão xn igual a menos 4. E reparem, quando eu vou calcular o limite de xn, nesta sucessão que eu dei, portanto, isto é o mesmo que ter o limite de menos 4, isto é igual a menos 4. Então significa que o menos 4 é um ponto aderente, ok? Então, isto é falso, porque o menos 4 é um ponto aderente, está bem? Agora, 2.2. O que é que diz? Diz que π é um ponto aderente ao conjunto, portanto, aberto, de 1 a mais infinito, exceto π. Portanto, isto aqui assim é o mesmo que escrever de 1 a π, assim, aberto, união de π a mais infinito, ok? É o mesmo que escrever isto, este conjunto. Então, o que é que eu agora vou fazer aqui? Eu vou considerar uma sucessão xn igual a π mais 1 sobre n, ok? E vamos verificar que o limite desta sucessão, está bem, é π. Então, temos limite de xn é igual a limite, portanto, limite de π mais 1 sobre n, e temos que o limite de π é π. O limite de 1 sobre n é 0. Então, isto é igual a π. Então, o que é que acontece aqui? Acontece que eu considerei a sucessão xn igual a π mais 1 sobre n, em que todos os seus elementos desta sucessão pertencem ao conjunto, e, por outro lado, o limite de xn, da sucessão que eu considerei, também é π. Então, significa que π é um ponto aderente. Portanto, logo, π é um ponto aderente. Ok? Portanto, a afirmação também é falsa. Aqui podia ter colocado nota a menos 4 é um ponto aderente, está bem?
Podia ter colocado aqui isto.